Qual é a influência da água na trabalhabilidade, durabilidade e resistência de um concreto lançado em uma estrutura? Fala galera do trecho, beleza? Mais um vídeo sobre construção civil aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Alisson Rodrigues e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação água-cimento que existe nos nossos concretos. Como a ideia aqui é trazer uns conceitos, algumas dicas de forma básica e práticas, como sempre em todos os vídeos eu faço, para que você possa entender como que a relação água-cimento, a quantidade, especificando aqui a quantidade e a qualidade da água, influencia diretamente nas características de trabalhabilidade, durabilidade e resistência do nosso concreto. E no final desse vídeo eu vou dar uma dica adicional. Aqui eu vou passar para você um traço de concreto, uma receita de concreto que vai reunir aqui todas essas características: trabalhabilidade boa, durabilidade boa e uma resistência boa para você poder aplicar aí na sua obra, beleza? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, se você gostou do tema desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana eu posto vídeo relacionado à construção civil aqui nesse canal e com certeza algum desses vídeos vai lhe interessar. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto desse vídeo. Bom, eu vou explicar para você aqui o que é AC, a sigla AC. É a relação água-cimento. É a quantidade que nós colocamos de água com relação ao cimento. Vamos supor, se você tem 50 quilos de cimento no seu traço lá, e você põe areia, brita, não importa a quantidade, mais 50 quilos de cimento, aí você coloca 25 litros de água, a metade da quantidade de cimento em quilos, em peso. Significa que essa relação é 0,5, né? Porque é metade, 0,50. Se você coloca 30 litros, se você fazer a conta, você divide 30 por 50, você vai ver que vai dar 0,6. Então, assim a gente descobre a relação água-cimento do cimento. E lembrando que essa relação água-cimento nunca pode ultrapassar por norma a 0,65. Então, resumidamente, se você tem um saco de cimento com 50 quilos, jamais, em hipótese nenhuma, você pode acrescentar mais do que 32 litros de água nessa mistura, já contando com a água que está na areia, ok? Tá. Sabendo tudo isso, agora que você já sabe o que é relação água-cimento, a quantidade de água está diretamente ligada à resistência do concreto. O cimento, o aglomerante que utilizamos para fazer o nosso concreto, funciona da seguinte forma: quanto mais água você põe, menor vai ser a resistência dele. É por isso que não é recomendado você passar de um AC, de uma relação água-cimento de 0,65, porque senão ele vai ficar um concreto muito, muito fraco, tá? Então, mas em contrapartida, se você não põe água e você coloca areia, brita e você coloca pouca água, fica ruim de mexer, correto? Você deve estar pensando isso. Pô, mas aí se eu colocar só um pouquinho de água, eu não vou conseguir mexer o concreto. Aí é que tá, que você tem que estudar as quantidades exatas, que eu vou falar aqui pra você no final desse vídeo, as quantidades exatas certinha para você fazer um concreto que vai atender todas esses requisitos. Então, se você colocar mais água, vai cair a resistência, certo? Isso eu acho que já deu para entender. Dá para fazer até uma tabelinha, né, um gráfico de quantidade de água e com relação à resistência. Quanto mais água, se você for testando, colocando água no mesmo concreto e testando, você vai ver que a resistência vai caindo. Quanto mais aumenta a água, menor vai ser a resistência. E a durabilidade está ligada também nisso, porque quando você coloca mais água lá, o que acontece? O concreto, onde teria cimento, né, aglomerante, brita ou água, vai ter água. Ou brita ou areia, vai ter água. E essa água vai evaporar, né, com a reação química ali do cimento e tal, ela vai evaporar. E ali vai ficar vazios.
Por isso que ele interfere na resistência e na durabilidade, porque esses vazios são poros que servem como porta de entrada para agentes deletérios, agentes que não fazem bem para o concreto. E através desses poros, os agentes, né, CO2, oxigênio, água, entra ali na armadura, então você compromete a durabilidade, uma vez que esses agentes conseguem chegar na sua armadura, inicia ali o processo de corrosão e aí começa a desplacar tudo e a gente já vê, já sabe como que fica aquela a bagaceira toda na nossa estrutura de concreto. Então é por isso que você apesar da quantidade de água, tem a qualidade da água também. Não é qualquer água que você pode misturar no concreto. Se você tiver uma água com muito sais, né, com muito sal, com muito sódio, algum material assim que agride diretamente ali o aço, você comprometeu toda a durabilidade da sua estrutura. Por isso que deve ser utilizado água potável, tá? A gente sempre utiliza aí água de rede pública para amassamento dos concretos. Se você for utilizar qualquer outro tipo de água, pode, só que você tem que fazer os ensaios referente àquela água. Se você for usar água de poço, beleza, tem uma norma lá, é a 15.900, se eu não me engano, que você vai ver água de poço lá. Ah, beleza, vou ter que fazer esse ensaio, um monte de ensaio, e você vai ter que ver os parâmetros se os ensaios atendem aos parâmetros que a norma exige, ok? Não é que não pode, mas você tem que estudar a água. Para que você não precise fazer nenhum tipo de ensaio, você tem que usar água de rede pública, ok? Que ela já é considerada água potável. Então, sabendo que a quantidade de água interfere na resistência e a qualidade da água interfere na durabilidade também, nós temos que atender esses dois requisitos, a quantidade e a qualidade. Eu vou aqui passar um traço para vocês que, como vocês sabem, como eu falei, se você colocar pouca água no concreto, ele vai ficar ruim de mexer. Aí você vai acrescentar mais água para poder mexer, para ficar mais fácil para trabalhar. Aí você vai ferrar a durabilidade e a resistência, tá? Então vamos aqui um traço. Vamos chegar aqui, eu vou falar aqui para você um traço que você pode adotar aí nas suas obras, que vai atender esses critérios, tá? Então vamos lá. 50 quilos de cimento, um saco, ok? 6 latas de areia. Eu não gosto de falar em lata. Eu tô dando esse traço aqui mais ou menos, tá? Mas aqui na descrição do vídeo, no canal meu, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre traço, só sobre esse traço, como que você pode elaborar esse traço. Tem que fazer em padiola, que eu recomendo, que é umas caixinhas, tá? Pra você não perder a medida, porque lata ela amassa, tá? Então, como esse vídeo aqui, o foco não é o traço, mas sim a influência da água no concreto, eu vou passar aqui esse traço de forma mais básica para você, tá? Então vamos lá. 50 kg de cimento, 6 latas de areia, 4 de brita e 30 litros de água. Essa é a parte mais importante. Pelo amor de Deus, pegue um balde graduado para que você possa medir a quantidade de água. Se você passar dessa medida, você vai ver, para ficar mais fácil para você mexer ali, o concreto não vai atingir a resistência que precisa. Um concreto nessa mistura, ele vai atingir ali uma resistência entre 20 e 25 MPa, que é o mínimo para ser um concreto estrutural, é 20 MPa. Então você não pode lançar em nenhuma das suas estruturas um concreto com menos de 20 MPa, que é a sua resistência. E por ele ter uma relação próxima de 0,60, ele tem uma boa durabilidade em ambientes, vixe, errei aqui, ambientes urbanos, tá? Lógico, se você for fazer um concreto em uma fábrica, que ele vai receber agentes ali, agressores, ou o concreto de uma fundação, que o solo é contaminado, tal, aí você tem que ter o AC menor, né? Porque tem que ter uma melhor fechamento dos poros para que ele possa durar.
mais a estrutura, mas num ambiente urbano uma relação água-cimento de 0,60 é o que a norma pede, ok? Se não for ambiente agressivo, um ambiente urbano normal. Então você fazendo essa mistura, 50 kg de cimento, 6 latas de areia, 4 de brita, mais 30 litros de água, você vai ver que vai dar um concreto bom de trabalhar, bom de mexer, vai dar aí um slump mais ou menos de 8 a 12, 80 a 120 milímetros. Se você não sabe o que é slump, tem aqui no meu canal também só um vídeo falando sobre slump, explicando tudo, para que serve, o que é, eu falo tudo sobre slump, tá? Então essa receita é um slump legal, tem uma durabilidade legal e uma resistência legal, que você pode utilizar aí nas suas pequenas obras, ok? Esse foi o recado que eu queria dar para você hoje. Fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.